Bem, meus queridos, hoje celebramos a solenidade do batismo do Senhor e nessa solenidade nós encerramos o ciclo do Natal e agora vamos iniciar um novo tempo na nossa igreja, que é o chamado tempo comum. Primeiro na sua primeira parte, logo depois da Quaresma e Páscoa na sua segunda parte. O batismo do Senhor não deixa de ser também aquilo que nós celebramos no domingo passado, que é a Epifania. A Epifania é uma palavra que significa manifestação, não é? Então, neste ciclo do Natal, iniciando com o natalício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos um Deus que se manifesta. No seu nascimento, o Verbo se fez carne e se manifestou na nossa história. Ao nascer de Maria, ao assumir a nossa humanidade, Deus se manifesta, se faz presente. No batismo também do Senhor, de certa forma, nós celebramos essa manifestação do Senhor. Nós vemos na cena ali do batismo do Senhor a manifestação da Trindade, no Filho que é batizado, no Espírito Santo que desce sobre o Cristo e na voz do Pai que clama: este é meu Filho amado. Deus que se manifesta. Deus que se manifesta pela voz do Pai, que vai afirmar o poderio e a eleição do Cristo, como ele diz, quando ele diz: este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Ele está dizendo, olha, aquilo que Isaías disse lá na primeira leitura, que nós lemos hoje, é verdadeiro. É Cristo o servo, é Cristo aquele que foi escolhido, é Cristo aquele que foi eleito, é Cristo a quem eu escolhi e ungi. Se nós pegarmos a primeira leitura de hoje, nós vamos ver, de maneira tão profunda e bonita, a figura deste servo sofredor, que desde os primeiros séculos, os primeiros padres da igreja, já identificaram como sendo o próprio Cristo. A leitura de hoje é uma leitura bonita, não é? Porque este cântico, este poema, intitulado como Poemas ou Cânticos do Servo Sofredor, e no livro de Isaías nós temos 4 cânticos deste, não é? Este é o primeiro. E é bonito dizer que o Senhor escolhe o seu eleito e dá a ele todo o poder de julgar. Mesmo ele tendo todo o poder de julgar, a descrição que o autor faz deste servo é de humildade, porque mesmo ele tendo todo o poder, ele não vai sair gritando pelas ruas, ele não vai quebrar uma cana que já está sendo quebrada, ele não vai apagar nem sequer uma chama que já está quase no fim. É uma imagem bonita para dizer que, olha, mesmo tendo todo o poder, este servo vai ser humilde. Este servo não vai usar de soberba, de violência, nem de arrogância. Pelo contrário, olha, esse caniço, essa cana já rachada, ele vai reconstruir. Ele vai dar saúde. Esta chama já fumegando para apagar, ele vai restaurar o fogo, vai renovar, dar um fogo novo. E esse é Jesus, não é? É Jesus. Jesus não veio, mesmo tendo todo o poder para isso, mesmo sendo aquele de quem o céu clama, mesmo sendo aquele que é o Rei do Universo, tendo todo o poder e a majestade, ele não veio para dar fim a nada, mas sim para dar novo valor, para sustentar, para restaurar, para dar saúde, para curar, para libertar os cativos, fazer enxergar aqueles que estão cegos. Jesus veio para transformar as nossas realidades, não para destruir. Veio para renovar o fogo do Espírito que um dia foi imbuído em nós pelo nosso batismo.
Meus queridos, essa humildade também nós devemos buscar na nossa vida, na nossa história. Se Jesus, sendo dono de tudo, o herdeiro de tudo e tendo todo o poder, foi humilde, se fez servo, também nós devemos buscar esse exemplo para a nossa vida. A segunda leitura de hoje nos traz um texto que eu acho na atitude de São Pedro tão belo, tão profundo, e que nós deveríamos aprender com a atitude de São Pedro. Só para a gente contextualizar, São Pedro tinha uma cabeça e uma mentalidade profundamente semítica, judaica, não é? Ele pensava que as promessas, as profecias de Deus eram exclusivas para o povo de Israel. Ou seja, o Deus que ele servia, e em Jesus Cristo também, era exclusivo, era um Deus de Israel, do povo de Israel, não dos pagãos, não dos outros que não eram judeus. E de repente ele se vê nessa situação. Ele, imbuído pelo Espírito Santo, está na casa de Cornélio. Cornélio, embora tivesse se aproximado do judaísmo, ele não sendo de pai e de mãe judeus, ele não seria judeu, não é? Ele era um prosélito, porque um judeu verdadeiro tem que ser filho de pai e de mãe judeus, não é? Mas ele tinha se aproximado do judaísmo, mas ele continuava sendo um gentil, um pagão. Este Cornélio, ele era soldado do Império Romano, mas era uma pessoa que buscava servir a Deus. E Pedro viu algo acontecer ali na casa de Cornélio que ele ficou estupefato. O Espírito Santo agindo através da sua pregação naqueles a quem ele não esperava que o Espírito Santo fosse agir, agindo em cima de um gentil, numa família de pessoas que não eram judeus, não é? E aí ele vai dizer algo que eu acho fantástico. Diz ele: estou compreendendo. Esse verbo compreender, dito por São Pedro no gerúndio, significa que há um movimento nele que ainda não foi findado, que não se acabou, não é? Ele ainda está compreendendo. Olha, ele não diz, olha, eu compreendi, eu já entendi tudo. Não, ele diz, estou compreendendo. Há um movimento em mim, há uma abertura em mim para aquilo que eu posso ser, para aquilo que eu posso crer e para aquilo que eu ainda posso compreender de Deus e da sua ação na minha vida e na vida do outro. Estou no processo, estou compreendendo, e cada dia eu compreendo mais. E talvez no final da minha vida eu possa dizer e possa ainda entender, olha, ainda não compreendi tudo, porque se compreendêssemos tudo de Deus, seríamos outros deuses, mas estou compreendendo. E Pedro diz que estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Em outra tradução das nossas Bíblias vai dizer, Deus não faz acepção de pessoas, não é? Deus age em judeus, em gentios, em pagãos, em portugueses e também em nós, brasileiros. Somos pretos ou brancos, pardos, ruivos, crespos, gordos, magrinhos. Deus não faz distinção. Deus age naqueles que estão abertos a Ele. Nós deveríamos fazer também como São Pedro, ter este exemplo na nossa vida, na nossa história, de podermos dizer, Senhor, eu estou compreendendo.
Senhor, eu ainda não sei tudo, porque por vezes nós temos essa ação que é, eu diria até que pecaminosa, de nos acharmos detentores da verdade e sairmos por aí julgando as pessoas, não é? E nós somos bem capazes disso. Quantos de nós já não saímos por aí e de repente atirando com as nossas metralhadoras morais, dizendo, olha, esse daí não vale nada, esse aí não vai dar certo, olha aquela lá, nossa, vale nada, nem aquilo que o gato faz lá no caixa de areia, não é? Quantos de nós não julgamos e condenamos? Quantos de nós não apontamos o dedo? Meus queridos, tenhamos na nossa cabeça que todas as vezes que nós apontamos o dedo para outra pessoa, isso diz mais sobre nós do que sobre os outros. Isso diz mais sobre o que nós pensamos, sobre como nós matutamos as coisas na nossa mente, sobre os nossos preconceitos, sobre as nossas más ações, sobre os nossos maus pensamentos, do que propriamente do outro. Meus queridos, tenhamos essa ação de Pedro, de nos abrir a Deus e começarmos a pensar as coisas, as pessoas, neste modelo de Pedro. Senhor, eu estou compreendendo. Eu ainda não sei tudo, mas eu estou compreendendo muitas coisas na minha vida. E a primeira coisa que eu preciso compreender é sobre mim mesmo, do que eu preciso crescer, do que eu preciso melhorar, do encontro que eu preciso renovar com Cristo a cada dia, a cada momento. Preciso compreender, ir compreendendo. E talvez no final da minha vida e da nossa história, nós não cheguemos a compreender nem uma pequena parte do que é Deus. Mas temos que fazer o processo. Temos que nos abrir a Deus para buscar compreendê-lo, para buscá-lo mais na nossa vida, como São Pedro fez. E isso mudou a vida de São Pedro, não é? Nós vemos nos relatos aquele discípulo, às vezes com rompantes, não é? Um pouco até ignorante. De repente, nós lemos no Atos dos Apóstolos, este apóstolo que é o príncipe dos apóstolos, que já está imbuído pelo Espírito Santo e capaz de palavras tão sábias, e capaz de levar o Evangelho, de pregar Jesus Cristo de maneira a encantar tanto e fazer com que tantos se convertessem. Possamos buscar isso também para a nossa vida. No Evangelho de hoje nós temos uma narrativa conhecida, que é a do batismo do Senhor. Essa narrativa está nos 4 evangelhos, mas na narrativa de São Mateus, a qual nós lemos hoje, nós temos algo que só São Mateus tem, que é esse diálogo entre Jesus e João, não é? Jesus vai até João para ser batizado. Sabe que João Batista, ele tinha uma pregação muito firme e muito dura, e ele pregava veementemente sobre o dia do Senhor, que no seu entendimento era um dia de ira, um dia que o Senhor viria para julgar, não é? E aqueles que estivessem no caminho certo, ele pouparia, mas aqueles que não, a foice ia passar, não é? Em outro evangelho ele vai dizer, olha, o machado já está na raiz da árvore, a pá já está na beira, para jogar aquilo que não presta fora e ser queimado. Então ele tinha esse discurso firme e forte, e ele pregava
um batismo de conversão, de mudança de vida. Para aquelas pessoas que, ouvindo as suas palavras, sentissem o momento e a vontade de mudar de vida, se arrependessem, forem batizadas e mudassem de vida. Então ele fazia um batismo de conversão. Jesus vai até ele e pede para ser batizado. Em outro momento, no Evangelho de São João, João Batista vai dizer, apontando para Jesus e para seus discípulos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E um cordeiro que tira o pecado do mundo, um cordeiro de expiação dos pecados, é um cordeiro sem mancha, sem mácula. Não é? E o próprio São João vai dizer, o evangelista, que Jesus veio ao mundo, assumiu a nossa humanidade, se fez homem em tudo, menos no pecado. Então, porque Jesus queria ser batizado, ou seja, passar por esse batismo de conversão, sendo que ele não precisava ser convertido, sendo que ele não tinha pecado para se arrepender, sendo que ele não precisava de uma vida nova, porque ele é a vida nova. Ele é a vida nova, o vinho novo. João protesta, não é? Nos diz a leitura de hoje, vai dizer: olha, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para eu te batizar? Mas Jesus explica tudo. Ele vai dizer: olha, vou usar essas palavras assim. Olha, João, se acalma, não é? Tenha calma. É preciso que se cumpra a vontade de Deus. Na leitura que nós fizemos hoje, vai dizer que se cumpra a justiça, não é? Mas na teologia, na catequese de São Mateus, quando ele fala justiça, tem esse intuito também de cumprimento da vontade de Deus. Então, para que a gente possa entender, é como se Jesus dissesse isso: olha, se acalme, vamos fazer, deixa como está, vamos fazer conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus. E Deus quis que Jesus fosse batizado, não para que ele se arrependesse, se convertesse, fossem-lhe tirados os pecados, ao qual ele não tinha, mas para percebermos alguns elementos e movimentos nessa ação de Jesus ao ser batizado. Primeiro, Jesus sendo proclamado e aclamado pelo Pai como o eleito, o escolhido, não é? A voz que clama lá do céu dizendo: este é meu filho amado, escolhido, eleito, no qual eu pus o meu agrado. É a ele que nós devemos escutar. É sobre ele que está o Espírito Santo. É sobre ele que está o Espírito Santo. É um chamado para cada um de nós, para termos nosso olhar voltado para o Cristo, para o escolhido, para aquele que nos direciona, que nos mostra o caminho, por onde nós devemos firmar e formar a nossa casa, a nossa família, guiar os nossos preceitos, os nossos conceitos. É nele, a rocha firme, que devemos construir a nossa história. Mas também no batismo nós vemos a prefigura do nosso próprio batismo. No batismo do Senhor, existe a prefiguração do nosso próprio batismo. Se vocês em algum momento já acompanharam alguma das nossas preparações para o curso de pais e padrinhos, ou também algumas homilias de batismo, não é? Vocês vão ver que eu sempre falo a mesma coisa. Que no nosso batismo, de cada um de nós, acontece a mesma coisa que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre nós, sobre nossas crianças, desce o Espírito Santo, e se nós tivéssemos os ouvidos sensíveis para este algo sobrenatural que está acontecendo, certamente que nós também ouviríamos a voz de Deus, a voz do Pai que diz para cada um de nós, para cada um de nós, para cada um de nós: este é meu filho amado. Para Maria, para o João,
para fulano, para ciclano, para cada um de nós. Este é meu filho amado. No batismo é nos dado essa graça, essa dignidade que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Somos filhos amados de Deus. Lá na carta de São João vai dizer com muita propriedade, de uma maneira muito bonita, onde ele diz: olha, que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Como é que nós somos filhos de Deus? A partir do batismo em Jesus Cristo. Somos co-herdeiros do céu. Se Jesus Cristo tem como herança o céu, o paraíso, nós em Jesus Cristo, como filhos adotivos do Pai, também somos co-herdeiros dessa graça. Co-herdeiros dessa graça que vem pelo batismo, não é? Sabe o que o batismo também tem esse poder de nos tirar de uma cegueira espiritual? Sabe que quando nós nascemos, fisicamente nós nascemos cegos, não é? Vocês sabiam? Sim ou não? Embora hoje as criancinhas já nascem com os olhão aberto, não é? Antigamente ficavam uns 8 dias, tudo com o olho fechado, não é? Mas hoje elas nascem com o olho abertinho. Mas elas enxergam muito pouco, praticamente cegas, não é? Porque ficaram muito tempo no escuro, então as vistas delas vão se desenvolvendo pouco a pouco. Então, assim que elas nascem, elas não enxergam, não é? Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Quando nós nascemos, somos cegos para Deus. Nós não sabemos quem é Deus, nós não o conhecemos, nós temos essa cegueira espiritual. Existe em nós, sim, um vazio que já nós nascemos com ele, um vazio de Deus, um vazio que só pode ser preenchido por Deus, mas ainda somos cegos, não sabemos quem é Deus, não conhecemos Jesus Cristo. E pelo batismo, nós somos curados dessa cegueira e podemos começar a ver a Deus, a conhecer a Deus, a conhecer a Deus. No batismo é infundido em nós pelo Espírito Santo uma graça santificante. Nós temos essa dignidade que não pode ser perdida, mas também é imbuída em nós uma graça santificante. Ou seja, algo do Espírito Santo, um dom de Deus, uma graça de Deus, para que possamos perseverar na fé, para que possamos cada vez mais crescer em Deus, para que possamos cada vez mais ter uma espiritualidade que se volta para Deus, que cresce em Deus, para que possamos cada vez mais sentir o amor de Deus e agir como Deus quer para cada um de nós. Mas isso só acontece se nós nos abrirmos a essa graça e se nós trabalharmos essa graça na nossa vida, não é? Deus não nos impõe nada, Deus não nos força nada, é escolha nossa, de cada um de nós, de cada um de nós. Meus queridos, sei que eu já falei demais, né? Mas vocês sabem que eu falo mesmo, né? Mas para encerrar, eu quero encerrar com uma historinha que eu já contei várias vezes, mas que tem um grande ensinamento. Uma vez perguntaram ao Papa João Paulo II, hoje santo, não é? São João Paulo II, qual era o dia mais importante da sua vida? E naquela entrevista, muitos já começaram a macular, a projetar respostas nas suas mentes, não é? Pensavam, acho que ele vai dizer que foi o dia que ele foi ordenado padre. Outros pensavam, não, certamente foi o dia mais importante, o dia que ele foi ordenado bispo, não é? Outros pensaram, não, olha, certamente foi o dia que ele foi consagrado papa. Que grande graça e honraria é isso, não é? Ser consagrado papa, deve ser esse o dia mais importante da vida de São João Paulo II. Mas ele respondeu que o dia mais importante de sua vida foi o dia que ele foi batizado.
porque foi o dia que ele nasceu para Deus. Nasceu para Deus. Sabe, meus queridos, bom seria se nós celebrássemos o nosso batismo como nós celebramos o nosso natalício, ou seja, o dia do nosso aniversário, não é? Se nós celebramos com tanta alegria e felicidade o dia que nós nascemos para o mundo, tivemos nossa vida biológica ativada pelo ânima de Deus, quanto mais nós não deveríamos celebrar e festejar o dia em que nós nascemos para Deus, que nos tornamos filhos de Deus. Mas infelizmente este dia se encontra lá talvez escondido numa caixinha em cima do guarda-roupa, sobre a espécie do nosso certificado de batismo, ou da vela, às vezes já quebrada no meio, não é? Guardada, escondida, como uma lembrança numa foto antiga. Meus queridos, talvez nós tenhamos que fazer esse exercício da nossa vida, de tentar relembrar o nosso batismo. Eu fui batizado no dia 14 de julho de 1986. E nesse dia eu tento, pelo menos, se não participar da missa, ao menos rezar, né, no intuito desta graça que eu recebi. E que nós poderíamos fazer isso também, não é? Buscar renovar em nós este batismo, buscar renovar em nós essa ação do Espírito Santo, buscar renovar em nós essa dignidade que nós temos, que não está perdida, às vezes esquecida, mas não perdida, que somos filhos amados de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.